Graça e paz, gente, boa noite, paz do Senhor. Olha só os maceroques já bombando aí no Insta. Como é que vocês estão? Firmes nas promessas do nosso Salvador hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Olha só, segunda-feira, né? Uma segunda-feira que começou chuvosa, meio fria aqui do nosso lado. Uma segunda-feira assim que dava e tinha tudo para nos desanimar. Mas eu tenho certeza que, como salvos e remidos no Senhor, continuamos a nossa luta, continuamos na empreitada e em nome de Jesus vencemos. Uma segunda em nome de Jesus na minha e na tua vida, hoje e para todo sempre. Eu creio, quem crê diz amém. E eu sei que você disse um amém. Então bora lá. Antes de começarmos, lógico, como de costume, nós estamos aqui junto com o pessoal do Insta, orando. Eis que entra no Insta nosso grande brother Leone. E olha só, Felipe Miranda também no Insta, show de bola. Olha só o Insta bombando hoje. Paz do Senhor, minha irmã Yara, sempre presente, bênção de Deus, hein? Olha só, ei Getúlio, graça e paz também, gente do céu, nós vamos ter que fazer essa live aqui no Insta de novo. Ô Yara, amém, que bênção, que possamos seguir nessa reflexão, né Yara? E ó, já vou falar dela já, mas peraí, antes então de começarmos, porque tá amando, ó, porque o nosso brother Felipe Miranda falou que ama muito quem vem hoje na live, hein? Mas eu ainda não vou falar quem é. É surpresinha para quem não viu a propaganda. Mas bora lá. Vamos orar então para começar a nossa live. Lembrando a todos do Insta que a nossa live ela ainda é uma exclusividade do nosso Facebook. Então, se você quiser acompanhar o bate-papo de hoje, sai da live do Insta e corre para a live do Face. E lá vamos juntos conhecer mais ao nosso Deus. Mas antes de tudo, bora orar. Pai querido e amado, Deus de graça e glória, a Ti entregamos, Senhor, as nossas vidas, declarando nessa oração o quão grande o Senhor é. Declarando, ó Pai, que desejamos que a Tua vontade impere em nossas vidas e que tenhamos, ó Pai, a força, o discernimento e a fé de seguir adiante. Ser com cada um de nós, ó Pai. Que no bate-papo de hoje, Senhor, venhamos a conhecer mais a Tua vontade. Senhor, sabendo que muitas vezes o não faz parte, mas que acima de tudo a tua vontade prevalece e ela vem para o nosso bem. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, te agradecendo, Senhor. Te agradecendo por quem tu és. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, gente, bora lá. Gente do Insta, fui! Te espero no Face. Até já! Felipe, não era surpresa. Fiz piadinha. Então, bora lá. Só encerrando aqui, o encerrar, o excluir. E aí, chegamos aqui no Facebook, graça e paz, irmãos. Sem mais muitas delongas, nem espera, bora colocar os nossos convidados direto na tela, porque eles já estão na sala de espera, e eles estão apreensivos lá. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, Pastor Leandro Miranda e irmã Juliana! Boa noite! Boa noite, graça e paz. Oh, que bênção falar com vocês, hein? Até que enfim estou falando com vocês do ao vivo e no a cores, não mais do chat. Que legal! Tá ouvindo bem a gente? Opa, ouvindo e vendo, tá uma bênção. Ah, então tá bom. Que delícia estar aqui com vocês. Ah, olha, quando vocês aceitaram o convite, foi muito, muito, muito bom. Foi bom demais. Então, olha só, antes de começarmos, só fazendo uma prévia para quem nos acompanha. Estamos falando hoje com o pastor Leandro Miranda e a irmã Juliana. Quem são? O que fazem? Como vivem, né? Então, olha só. Para quem não sabe, o pastor Leandro Miranda, durante um bom tempo, esteve junto da administração na liderança espiritual da Igreja Bíblica de Mogi. E ele, então, junto com o pastor Leandro, cuidavam e direcionavam o caminhar do povo. Irmã Juliana Miranda, esposa do pastor Leandro, sempre também ajudando na frente dos ministérios, conduzindo, sempre com uma energia gigantesca e sempre dando a alegria e a sabedoria do seguir com Cristo. Rapidamente, essa foi a trajetória espiritual desses dois que hoje estão aqui do nosso lado. Eles têm 2 filhos que também são 2 bênçãos. Agora, algo aconteceu nessa maravilhosa jornada. De repente, eles vieram com uma notícia que nos entristeceu. Ficamos tristinhos porque, de repente, eles falaram que estavam mudando de Mogi
para uma cidade não tão distante, mas não poderiam mais compartilhar do dia a dia conosco. E aí, eles foram para longe, mais perto, mas eles se mudaram por conta de questões profissionais. Então, rapidamente, é essa a deixa para começarmos o nosso bate-papo, porque agora você vai conhecer um pouco mais dessa maravilhosa família em nome de Jesus. E só antes de começar, já vem um salve para vocês aqui no nosso chat. A nossa irmã Isabel, com o nosso pastor Marco Aurélio, mandando um salve para os meus grandes amigos. Que delícia. Wagninho, Fala, quem mandou chamar a Isabel e o Marco? O Leão Convite Aberto, pastor, e eles fizeram questão de vir agraciá-los. Quando a Isabel recebeu a notícia que seriam vocês, de cara ela falou, com certeza eu vou ver, esses dois eu amo de montão. Ah, então nós estivemos com eles semana passada. Ela tá aqui, ó, e ela cumpriu a promessa, disse que vinha e veio. É verdade. Agora, pastor Leandro e irmã Juliana, bora conversar um pouquinho mais de tudo quanto Deus tem feito na vida de vocês e com isso conhecer um pouquinho mais desse nosso provedor, Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo. Amém. Bom, Miranda, só para que possamos conhecer um pouquinho mais, eu fiz uma rápida apresentação, mas num lindo dia, tem até um louvor que fala isso, né? Num lindo dia, almejo eu encontrar... Vou entrar pro louvor, hein? Brincadeira. Num lindo dia, o senhor se encontrou na igreja bíblica e viu que lá era um bom caminho a seguir. Conta pra gente, pastor Leandro e irmã Juliana, um pouquinho mais sobre esse encontro com a igreja bíblica. Bem resumido, tá, Wagninho? Foi bastante... aconteceram muitas coisas, mas, resumidamente, eu estava estudando, fazendo um seminário teológico, e nós estávamos procurando uma igreja para nós congregarmos, né? A gente já tinha ido em algumas igrejas e nós não tivemos muita afinidade com essas igrejas. Num belo dia, a gente viu lá em frente à garagem da Heroles, a igreja bíblica, né? Você lembra que era lá, né? Então, daí a gente resolveu fazer uma visita. Fomos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu tinha já lido, através do curso de teologia, muitos artigos do pastor Leandro Tarrataca. E eu tinha lido esses artigos e pensando comigo mesmo assim, nossa, esse rapaz escreve muito bem, esse rapaz escreve umas coisas legais, né? Queria um dia poder conhecê-lo, né? Mas nunca imaginei que ele era de Mogi das Cruzes e da igreja bíblica. De repente, eu estou indo lá na igreja bíblica, lá é o pastor Leandro, né? E nunca que ele pregava lá também, nas vezes que eu ia, né? Sempre era um americano, um não sei quem, vinha pregar, né? E a gente atento, tal, participando. E um dia eu falei, pastor Leandro, mas qual dia que o senhor prega aí, né? Eu queria conhecer também, né? Sua mensagem, assim, a maneira que você traz a mensagem da palavra de Deus e tal. Aí nós nos identificamos, o propósito da igreja é ainda maravilhoso, né? Através dessa frase que nós temos na igreja, né? E desde 2004 vi e fiquei. Então, agora, irmã Juliana, essa é a trajetória e a visão do nosso pastor Leandro, né? A tua, como é que você se encontrou? Da mesma forma, como é que foi a tua aceitação para a igreja bíblica? Foi parecida também, Wagninho, porque assim, a gente já tinha passado por outras igrejas, outras denominações, e nós estávamos cansados de ouvir algumas coisas que não nos agradavam. Não que nos agradasse, mas que a gente vê que tinha alguma coisa que estranha a palavra de Deus, né? E quando o Leandro falou que tinha esse Leandro, que a gente achava que era até japonês, e depois viu que não era japonês, por conta do Tarrataca, né? E eu estava grávida do Samuel, e comecei aí e gostei. Eu falei assim, nossa, é uma boa igreja mesmo, tá dentro daquilo que a gente esperava, né? E fomos aos poucos. A gente começou participando dos núcleos lá na casa do Rogério. Lembra? A gente com o Beto,
Beto, com o pessoal da Antigueira lá, né? E a gente foi chegando e foi ficando, uma coisa que nos atraiu muito, que vocês fizeram um encontro chamado Laços de Família. E isso cativou muito a gente, porque ali a gente pôde conhecer o Kaká mais de perto, a Pérsia, a Cíntia. Então, isso deixou a gente mais ainda com vontade de participar. E fomos indo. Como eu tinha o Samuel muito pequeno, eu não era tão ativa assim. Mas o Leandro foi indo mais. Mas depois, quando o Samuel começou a crescer, eu comecei a me identificar mais. E também, assim, uma pessoa que me cativou, isso eu vou falar para o resto da vida, que me cativou, assim, a primeira vez que eu estive lá, que já era ali no Habib's, onde tem uma escola hoje, foi a Pérsia. Ali, com o abraço dela, com o beijo dela, com o volte sempre, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E daí foi o nosso início de caminhada. Que bênção! E olha só, por falar em Pérsia, eis que surge Pérsia e ela de cara diz: amo este casal. A recíproca é verdadeira. Amém. E aí vieram mais comentários, né? Aí o pastor Marco Aurélio dizendo: ele sempre fez ótimos comentários, ela sempre tem ótimas dicas de filme e faz um feijão delicioso. Aí o complemento falando que o pastor Leandro é um discipulador de primeira categoria. Um testemunho do nosso diácono Alexandre Gobi, dizendo o seguinte: pastor Leandro Miranda, ele dizia que antigamente as pessoas deveriam procurar a igreja que mais perto estivesse de suas casas, porém hoje elas devem procurar a igreja que está mais perto da Bíblia. Agradeço por todos os ensinamentos que esse casal já compartilhou com minha família e tenho muitas, mas muitas saudades deles. Assinado, com amor, Alexandre Gobi. Que delícia. Deus do céu! Hoje a live é só romance, moço! Aí a gente fez alguns núcleos também na casa deles, né? Então, inclusive no pai do Alexandre e da mãe dele, muitos queridos. Então, Luiz assim, Gonzaga e Ana Maria. Então a gente foi se aproximando mais e mais, o Alexandre e a Damares na última live falou que ela é brava, mas ela não é brava nada. Então, ela é forte, firme. Assim que tem que ser, viu, Damares? E olha só, agora começou, né? Agora chega chat que eu não consigo mais conversar, é só lendo chat. Mas bora lá, porque o pessoal que manda chat é show de bola, então eles merecem. Miriam Ruiz dizendo: Juliana Miranda e Pastor Leandro, feliz em ver vocês. Pérsia dizendo: oi, gatona, a paz querida. E aí a nossa linda irmã Kátia dizendo: lindos, que saudades de vocês. Beijos. Beijo para todo mundo também, que delícia. Podia aparecer o rostinho de todo mundo aqui assim, né? Ia ser legal. Olha, irmã, na última reunião de ministérios, eu consegui vestir a máscara de cada ministério durante a reunião para motivá-los, né, a servir e se engajar mais. Pô, eu não consigo ainda vestir a carinha de cada um aqui. Então, eu vou ficar devendo. Tá bom. Mas uma coisa que eu consigo ter, tal qual eles, é a declaração do quão especial vocês são. E do tamanho da saudade que vocês deixam aqui conosco. Do tamanho do buraco que existe e do tamanho da vontade que nós temos que vocês voltem e voltem logo. Isso, ora, faz uma oração forte aí pra gente poder voltar. Que a gente também não vê a hora de poder voltar. E é isso aí, nós vamos. Olha que quando um povo eleito, ungido e remido faz clamor, até os montes mudam de lugar. Amém. Nossa, a gente está esperando por esse momento de poder voltar. Wagner, sempre quando nós estamos aí, a gente procura sempre um horário para frequentar a igreja aí. E todas as vezes que nós frequentamos aí, a gente tem visto bastante gente chegando. Isso enche o nosso coração de alegria também. É claro que ainda não conheço, vai ficar difícil de conhecê-los todos, né? Mas a gente que nem vocês aí da igreja primitiva, né? Você, o Alexandre, o Beto, a Pérsia e tal, normal, né? Mas o pessoal que vai chegando também,
também a gente tem muita estima também. E a gente sempre procura arrumar um horário para ir, inclusive na época da pandemia. A gente encontramos uma brechinha e fomos aí. Eu ganhei uma máscara do Divergentes. Não, e é verdade, eu sei, porque eu estava lá, e eu lembro de vocês chegando, conversamos, né? Até fizemos uma rodinha de conversa com todos os cuidados e precauções. Estávamos com máscara, com distanciamento, mas enfim, eu sei. E vocês são realmente queridos demais, né? Aí o Samuel Jardim, que também é figura sempre presente no nosso bate-papo, Os Jardins, falando, olha, os Mirandas. Então, para vocês. Samuel Jardim é da Igreja Primitiva também. Também, Samuel é. Agora eu fiquei preocupado quando o senhor falou da Igreja Primitiva, porque eu me identifiquei mais ou menos com a Igreja de Atos, na mesma idade, meio acabadão. A gente passa o álcool ungido na mão, né? Amém. Olha só, Cacá mandando um salve, dizendo que tá aqui também, mandando um beijão para vocês. Agora, só, então, recolocando um pouco aí a vida de vocês, né? Então, o pastor Leandro Miranda, ele veio, se engajou, eu não me lembro a data específica, mas sempre sendo identificado com a reverência de um líder espiritual, e realmente foi líder espiritual da nossa igreja, se engajou nos ministérios, no discipulado. Irmã Juliana Miranda também, assim que conseguiu ir para a igreja, como ela mesmo disse, aí ela já se encampou nos ministérios e ajudava. Aliás, não tinha nada que não viesse a acontecer na igreja que vocês não estavam, né? Então, incorporaram em tudo. E isso, inegavelmente, trouxe uma proximidade não só com a igreja, mas com as pessoas, não é? Fala um pouquinho disso. Vocês tiveram uma proximidade com alguns irmãos da igreja, sim ou não? Muitas proximidades. Quanto mais a gente trabalha na igreja, mais a gente vai melhorando os relacionamentos, e isso é importantíssimo. Eu desafio todos que estão chegando na igreja bíblica a procurar um ministério, porque tem, né? Tem ministério à vontade. Se não tiver, cria um, né? Cria um ministério, o ministério de perguntar para as pessoas como elas vão, né? Perguntar, chegar, abraçar, se despedir, ligar para as pessoas. Tem N oportunidades, né, Wagner? Nós também procuramos nos engajar através dos ministérios, e nós aprendemos muitíssimo, né? Foi muito bom para a nossa fé, e quem sabe um dia nós retornaremos, e respeitando a vontade do Pai, mas é a do nosso coração, Deus sabe. Pode falar. Posso falar? Pode, lógico. Então, assim, é claro que algumas pessoas a gente se aproxima mais, né? Pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, por algumas afinidades também, né? Assim, eu posso citar alguns, né? Porque eu tenho que citar, não dá para eu falar assim, não vou falar porque pode ferir suscetibilidades. Mas é que alguns são mais chegados mesmo, né? Então, eu me lembro, falei da Pérsia, mas eu me lembro também de estar muito próximo também da Isabel e do Marco, principalmente no momento de transição deles, né? Quando eles foram para o Paraná, se eu não me engano. E daí a gente ficou muito próximo. E depois, no final, eu tenho que falar do Robson e da Tabata, né, que a gente se aproximou muito, inclusive as crianças eram muito próximos uns dos outros, e isso faz ter grande afinidade. E é claro, quando você está dentro do ministério, de algum ministério, você fica mais próximo, né? Quando eu estava no ministério de infantil, também tive algumas pessoas que foram muito próximas, como a Damares, lá atrás, a Alessandra de Gênova. Então, e depois no Ministério de Casais, com muita afinidade com a Leila do Enéas, com a própria Alessandra, sua esposa, que a gente ainda troca muita figurinha ainda hoje, né? Então, assim, e é delicioso ter. Eu confesso que eu sempre busco mandar mensagem
para elas, para falar alguma coisa, porque eu não quero esquecê-las e pretendo que elas também não me esqueçam, né? Porque a amizade delas me fazem, a ausência de amizade delas me faz muita falta, principalmente aqui em Itatiba, onde a gente está no isolamento social há 1 ano e 8 meses. Não temos aí o mesmo convívio que nós tínhamos antes, né? Não conhecemos ninguém. Daí veio quando a gente talvez fosse conhecer alguém, veio a pandemia e afastou mais ainda. Então, assim, estar na igreja foi muito bom para criar esses laços, e os meus amigos, que os mais fiéis, os mais verdadeiros, estão dentro da Bíblia, não tem outro lugar. Pô, e é gostoso ouvir isso, porque as coisas hoje são tão transitórias, não é? É tudo tão efêmero, a hora que você pensa que já não está mais, e aí parece que também as amizades entraram nesse viés da transitoriedade, da futilidade, mas quando não, quando a gente vê as pessoas dizendo, olha que saudades, olha como eles são especiais, e em reciprocidade nós escutamos isso, sinal que com Deus a coisa é diferente. Sem dúvida. Amém. Assim, fora que, assim, já fui em muitas igrejas, mas a bíblica, não sei, viu? Acho que vocês fizeram alguma oração muito brava mesmo, porque, assim, eu até queria tirar do meu coração, sabe? Porque ia ser uma ajuda para encontrar outras amizades, mas não sei, essa reza aí foi brava, hein? É reza braba, reza forte, moça. Tem que fazer uma franquia, né? Mas a franquia tá aí, ó. Não, eu sei que tá. A franquia tá aí. Ou melhor, a franquia tá aqui, né? Aí tá a essência. Mas olha só, e dentro disso tudo, vocês tinham uma vida bem estruturada aqui já, né? Vocês tinham casa, as crianças estabelecidas nas escolas, uma comunidade onde vocês tinham a aceitação e vocês desenvolviam um trabalho, e assim foi caminhando. Mas, de repente, chega uma informação dizendo, olha, talvez mais aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando essa informação começou a se avizinhar, qual foi o sentimento que vocês tiveram, hein? Porque muitas pessoas, às vezes, gostam, né, das mudanças. Ah, que legal, bora mudar, uma adrenalina. Mas, enfim, como é que vocês começaram a receber a informação de que talvez tivessem que mudar de cidade? Melhor começar você. Então, Wagner, foi bastante dolorido e até hoje ainda é um pouco, né? Mas, enfim, né? A gente depende disso, né? Financeiramente também, né? Então, eu sempre me consolo pensando assim, poderia ser para muito mais longe, mas não foi tão longe assim, né? Mudou bastante, né? Mas eu tento me consolar imaginando que ainda estamos dentro do mesmo estado, né? Não foi para tão longe assim, porque eu tenho outros amigos que foram para lugares mais longe. Então, resumindo um pouco, é isso daí. Foi dolorido, foi muito triste ter que chegar e olhar a nossa casinha lá, que a gente construiu, vamos dizer assim, que tijolo por tijolo, né? Que trabalhamos, foi um sonho que se concretizou, e também a igreja, porque, igual como você disse, a gente estava muito bem estruturado, estava desenvolvendo bons trabalhos, boas amizades, né? Eu fazia exercícios aí numa academia aí, eu gostava muito. Aqui, para você ter uma ideia, também não tem isso. Então, foi, né? Agora a gente tem que tentar, né, de alguma forma, ver Deus nessa situação, e algum propósito tem. Então, a gente respeita a vontade de Deus, mas a gente trabalha com o propósito de retornar em breve, né? A gente está aproveitando o tempo aqui. No caso, eu voltei a ser universitário agora, né? De novo, com 43 anos, estou estudando de novo, a Juliana também.
Então, a gente está aproveitando esse tempinho para se equipar e, assim, depois, quem sabe, em breve, a gente retornar e o bom é que a gente já tem uma igreja que a gente sabe onde que a gente vai, né? Isso se Jesus não voltar antes, né? Amém, que bênção. Quer falar, Ju, ou não? Assim, para mim não é fácil, não tem sido fácil. Eu já sabia mais ou menos que nós viríamos quando o Leandro aceitou o trabalho. Nós estamos em Itatiba, para quem não sabe, e o Leandro trabalha em Vinhedo. Então, a gente já tinha uma ideia mais ou menos que não ia, porque assim, tudo começou ele fazendo pós-graduação em Mogi e trabalhava em Vinhedo. Então, ele se mudou para uma kitnet em Vinhedo e terças e quintas ele ia para Mogi, direto para a faculdade, e depois chegava em casa, tipo 11 horas da noite, e tinha que sair de casa 4h30 da manhã, para não pegar trânsito, para chegar a tempo no trabalho 7h30. E foi uma loucura, porque assim, o Leandro não cozinha ainda. Então, assim, ele levava comida, né, para a semana toda. Eu passava o domingo cozinhando para ele levar nos potinhos, para ele se alimentar durante a semana. Só que aconteceu que a gente estava vendo que não estava dando mais, né? Ele ficava muito tempo fora de casa e tinha as crianças também. Depois eu tive aquele. Obrigada, Felipe. Felipe está me servindo de água aqui agora, ele é uma graça. Fala pro Felipe dar um oi pra nós aí, Ju. Oi? Cadê ele que não dá um oi? Vem aqui, ó. Vem aqui. Olha lá. Fala! Saudade de você, hein? A gente já sempre no a gente tá sempre vendo. Então, e daí nós tivemos aquele pequeno, assim, momento desagradável, né? Quando todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, quando o Samuel resolveu falar que não queria mais para a igreja. Isso foi muito triste, né? Então, e a ausência do Leandro, talvez isso tenha piorado um pouco essa situação toda. Então, assim, quando nós viemos para Mogi, porque assim, eu costumo dizer para todo mundo que as pessoas se mudam de cidade, de estado ou de país em busca de alguma coisa. É porque elas querem mais segurança, porque elas querem um estudo melhor para os filhos, ou porque elas veem uma grande oportunidade de ganho, né? Então, por isso que elas se prontificam a sair de onde ela está, do conforto de onde ela está. Mas o nosso caso não foi esse. Era assim, já era a segunda vez que o Leandro estava desempregado. Então, assim, ou a gente aceitava aquele novo trabalho, longe da igreja, da família, dos amigos, ou eu ficar, sei lá, sabe Deus, até hoje desempregado, né? Então, assim, não foi fácil. E nos momentos finais de estar na igreja, de estar com a minha família, foi horrível, sabe? Eu vim embora no dia da mudança chorando. Aliás, eu choro até hoje, porque é muito difícil. Apesar de a gente estar a 2 horas só de Mogi, para mim é muito difícil. E no começo foi pior ainda, porque assim, eles saíam para a escola e para o trabalho e eu ficava sozinha, literalmente em casa. Então, assim, sem conhecer ninguém, andava nas ruas, assim, não conhecia um rosto. Falei, meu Deus, não posso falar oi para ninguém, ninguém me conhece, né? Então, foi muito ruim. E naqueles momentos de solidão, inclusive na semana passada eu estava fazendo caminhada com o Leandro, e eu falei para ele no início, há 1 ano e 8 meses atrás, quando eu caminhava sozinho nesse parque, eu só chorava, porque eu odiava estar ali, né? Eu não queria estar ali, mas eu tinha que estar ao lado do Leandro, eu não podia mais viver aquela situação de ele aqui e eu lá, e só uma vez por semana, e estava muito complicado. Mas, assim, eu não podia deixar aquilo acontecer, né? Aquilo tinha que mudar. Então, para mim, foi muito difícil no começo, né? E daí eu pedia para Deus me dar consolo, e eu também não podia ficar enchendo o saco das minhas amigas de Mogi, mandando mensagem toda hora, pedindo para elas me consolarem. Eu tinha que aguentar aquela situação.
Não é possível que eu, Juliana Miranda, não ia aguentar uma situação de morar em outra cidade sozinha, né? Então, foi complicado, mas Deus é maravilhoso, porque eu sempre pedia para ele assim: Senhor, eu preciso conhecer alguém nessa cidade, eu preciso ter uma referência, porque se eu tiver uma dor de barriga, eu preciso ligar para alguém poder me socorrer, né? Eu não vou poder ligar para minha mãe ou para uma amiga que estão a 150 quilômetros para vir me ajudar de uma hora para outra. E eu estou falando demais, eu posso continuar? Não, pode continuar. Então, eu lembro que nessas minhas caminhadas, um dia, no estacionamento desse parque, uma pessoa bateu no meu carro. Daí eu falei, não acredito, era o que faltava nessa cidade, o que ia acontecer comigo, né? E aquelas coisas que já sabe, tem que ir lá conversar, pegar a placa, né? E, você não tem razão, eu tenho razão, aquelas histórias. E eu falei assim, vou procurar meus direitos, né? Só que enquanto eu caminhava, tempo antes disso, eu sempre via que tinha duas moças que sempre caminhavam juntas e elas sempre me cumprimentavam. Naquele dia, eu tenho que falar que é o Espírito Santo, falou assim, pergunta para elas, como é que você pode achar a delegacia mais próxima daqui? Eu sei que tem o GPS, eu sei que tem o Waze, eu sei que tem tudo, mas eu tinha que me aproximar delas, e eu tenho certeza que foi Deus que permitiu que tudo aquilo acontecesse para que hoje eu não me sentisse tão sozinha. Eu nem sei se elas estão aí, a Marilza e a Fernanda, mas elas são meu presente de Deus aqui em Itatiba. Eu nunca vou deixar de falar isso para elas, porque no momento que eu parei elas e falei assim, olha, eu sempre vejo vocês aqui, será que vocês podem me ajudar? O que aconteceu isso e aquilo? Elas, claro. E assim, o pessoal daqui de Itatiba é meio retraído, ninguém vai se abrindo assim, não. Mas elas foram de um acolhimento tão grande, assim, que eu resolvi o que tinha que resolver, e no dia seguinte elas se aproximaram de mim e falaram assim para mim, e aí, você conseguiu resolver e tal? Eu comecei a contar, vamos caminhando. A partir daí, a gente foi caminhando, não só literalmente, mas elas têm sido pessoas assim que eu sei que hoje eu posso contar. São pessoas de Deus que eu posso contar na cidade. Então, agora, com a amizade dela, eu me sinto um pouco mais tranquila, né? O meu coração ainda está em Mogi. E eu acho que jamais vai sair de Mogi. Meu coração ainda está na Bíblica, meu coração ainda está na casa dos meus pais, com certeza, ainda mais na pandemia, agora que a gente não pode abraçar e beijar muito, né? Então, assim, Itatiba, para mim, é uma passagem, Wagninho. Essa é uma passagem que eu oro todo dia. Semana passada, dirigindo, eu falei, Senhor, até quando? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora dessa cidade, né? Mas eu ainda tenho que estar aqui, porque Deus está permitindo. Então, enquanto Ele permite, eu tenho que estar aqui. Tanto é que, assim, eu falei, eu preciso fazer coisas, né? Eu não posso ficar só aqui o tempo todo sem fazer nada. Como o Leandro disse, voltei a estudar também, porque eu precisava ocupar também a minha cabeça, porque era muito difícil ficar o dia inteiro dentro de casa pensando só em Mogi, porque era isso que eu fazia. Eu só pensava em Mogi. E uma das coisas que Deus tratou comigo foi idolatria. E a idolatria não é por uma imagem, foi idolatria pela minha casa. Isso aí foi uma coisa assim, que eu aprendi de Deus, porque eu idolatrava a minha casa. Eu tinha raiva quando eu descobri que tinha gente que ia morar lá, mesmo sabendo que eu precisava daquilo, né? Eu tinha raiva, eu queria ir lá, entrar lá e arrancar pessoas de lá. E Deus foi tratando isso comigo. Hoje eu vejo de outra maneira, né? E também outras questões também a respeito do Samuel também, né? Que, assim, dias que Deus falou comigo, você tá bravo com ele, que ele tá afastado de mim, né? E quantas vezes você também não se afastou de mim? Não talvez da mesma intensidade, mas se afastou, né? Então, eu acho que estar aqui em Itatiba tem sido bom
por isso, para refletir sobre algumas coisas que aí, no meio daquele turbilhão de atividades, de coisas para fazer, de amigos, de festas, porque aqui a gente não tem nem um aniversário, nem um casamento, nem um churrasco, não tem nenhum jantar, ninguém combina nada, porque a gente não conhece ninguém. Então, nem um batismo. Nem batismo. Não. Então, assim, a gente somos só nós quatro, que é um por todos e todos por um. Então, Itatiba tem sido isso para mim agora, um momento de reflexão e de observar algumas coisas que aí, nesse turbilhão de atividades, eu não observava. Mas ainda é difícil, mas ainda eu oro e eu quero voltar para Mogi. Eu nunca fui uma pessoa que, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero não sei o quê. Não, eu sempre falei para isso aí foi um grande aprendizado também. Eu falei assim, eu nasci em Mogi, vou morar e vou morrer em Mogi, porque eu amo essa cidade. E eu amo as pessoas que são do meu relacionamento. E quando eu amo de verdade. Então, é uma coisa muito intensa dentro de mim, né? Outros lugares, o Wagner, é bom para passear, na nossa opinião, né? É muito bom conhecer lugares, mas preferência passear. Vai ter que morar. É melhor perto dos amigos, dos mais chegados, né? A gente acredita dessa forma, né? Eu penso bem como vocês. E olha só, enquanto você falava, Ju, a Pérsia falou, abraçar não pode ainda, kkk. Eu falava questão de Vinhedo, aí o Samuel Jardim falou, fui em Vinhedo outro dia, parei no posto para abastecer e o frentista disse que não iria fazer porque eu estava sem máscara. Fui pro posto, porque no meu carro eu não uso máscara. E deu risadas. Ei, Samuel sempre atrevido, né? E por que ele não veio aqui em Itatiba, que é meia hora de carro? Samuel, responda, por favor, hein? A Pérsia falou... O Vinhedo é, assim, um pouquinho metidinho, né? Então, acho que é por isso que eu não queria bater para ele lá, né? Eles já viram, ela falou... O Samuel também falou que está com saudades dos seus bolos, Juliana. Você falou que você é muito especial. Ricardo, famoso Kaká, disse laços de família. Nunca me esqueci. Núcleo na casa de vocês e muitas outras coisas. Verdade. Alessandra de Gênova falou: oi, casal lindo! Amo vocês. Ai, que delícia. Alessandra é top, hein? Aí a irmã, agora eu não sei se é a irmã Isabel ou o pastor Marco Aurélio, que eles estão usando o mesmo canal, mas aí enquanto o pastor Leandro falava, ele colocou aquele que é de Itatiba e que há de vir. Opa! Eu recebo, pastor Marco. E aí o Samuel Jardim se explicando disse, estava trabalhando e deu risos, mas disse que na próxima, mesmo com o trabalho, passará na casa de vocês. Fala para ele vir comer um feijão com arroz aqui. Opa, Samuel... então ele vai pegar mais gente para passar por aí, hein? Pode ver. Samuel tem um ministério dele que é Chama que eu vou. Então, tô chamando. Aí, ó, convite feito, hein, Samuca? Ai. Olha só, pastor Juliana, vocês acabam respondendo, mas... Enfim, mudança concretizada, todas essas situações, né, identificadas e tudo mais, saudade que existe, vontade que permanece, mas inegavelmente vocês deixaram transparecer, e é isso que eu quero só confirmar, que vocês foram, e inegavelmente porque vocês têm fé, é isso, crendo que a vontade de Deus ela é boa e agradável, e um dia, embora a gente ainda não entenda, um dia ela será explicada? É isso? Exatamente, Wagninho. Porque às vezes eu acho assim que Deus põe certas coisas na nossa vida, na nossa frente, e que a gente não pode dizer não. A gente tem que acreditar. Eu falei, porque se Deus está permitindo, é porque Ele vai sustentar. E isso é tão verdadeiro que, por exemplo, desde que começou a pandemia, o Leandro tem ido pouquíssimas vezes para a empresa, porque a empresa parou de vez, né? Praticamente. Hoje ele foi. Mas, assim, em outras empresas a gente vê que
ele já teria sido demitido, o salário cortado, e a gente talvez estaria numa situação muito difícil. E como é por fé, eu vejo assim que é Deus. Se ele trouxe a gente até aqui, permitiu a nossa vinda, ele está permitindo que mesmo o Leandro não indo trabalhar, se a gente for contar, ele não chegou aí, acho que 15 dias, em 5 meses de pandemia, ele, se for contar direto, deu 15 dias que ele foi para o trabalho, Deus tem sustentado. Então, é acreditar que nós estamos aqui por fé, porque não é possível que Deus nos permitir sair da nossa casa, onde nós não pagávamos aluguel, a casa já era nossa, para trazer nós para cá e deixarmos numa situação muito difícil, né, financeiramente. Então, é por fé. E todo o crédito do Leandro estar empregado, não estar trabalhando e estar recebendo, é dele, não tem outro, porque é ele que tem provido na nossa casa. Amém, que bênção. E é bom ouvir isso, porque eu falava agora há pouco sobre milagres, né? A banalização da fé, o descrédito de Deus e uma religião torta acabaram colocando que os milagres eles são coisas corriqueiras, normais e agendadas, né? Então, se você caminha aqui conosco, que nós temos um milagre na tua vida financeira, então o milagre já programou, é sexta. Não existe. O milagre, na verdade, são coisas extraordinárias e elas acontecem para glorificação de Deus. É bem da verdade, essa é a minha interpretação para o milagre. E quando eu escuto vocês dizendo isso, principalmente a tua fala, Ju, é um milagre. Você tendo o milagre, o extraordinário milagre de Deus. É isso. Exatamente. E eu e o Felipe passamos por uma situação, tem uns 4 meses, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Que é outro milagre. E é outra, assim, outra maneira de eu me certificar de que Deus está com a gente. Porque nós fomos... Itatiba é uma cidade muito pacata, comparado a Mogi, né? Então, Mogi tem 500 mil habitantes, aqui tem 120, então é uma cidade bem tranquila, a ponto de eu deixar o Samuel andar sozinho pela rua, de dia, coisa que eu não deixava ele fazer em Mogi, né? Então, o que acontece? A gente foi numa loja de artigos para animais, pet shop, e eu entrei nessa loja com o Felipe, e não percebi, mas tinha uns assaltantes esperando do lado de fora. Eu fiquei sabendo depois, porque as câmeras de segurança gravaram toda a ação e chegou a mim o vídeo depois, né? Eu entrei e os assaltantes foram atrás de mim, porque dá para ver isso nítido no vídeo, mas eu não sei porquê, ou eu sei porquê, né? Eles desistiram de mim e do Felipe e foram lá para frente, porque é uma loja bem grande. E daí eu falei, quando eu percebi a movimentação toda, eu falei para o Felipe assim, fui correndo atrás dele, porque no momento dessa situação, eu achei, o Felipe foi lá perto dos assaltantes, né? Eles estavam armados, eram 2 rapazes, cada um tinha uma pistola, e daí eu fui atrás dele, eu falei, vamos nos esconder dentro do banheiro, né? Até tudo acalmar. A gente ficou meio que quase que deitado no chão, assim, e escondido atrás de uma paredinha. Eu falei, vamos ficar aqui nessa paredinha, porque se eles atirarem, pelo menos tem a parede para dar uma suavizada, né? E eu falei, vamos ficar quietinho aqui até eles irem embora. Daí a gente ficou cerca de uns 15 minutos dentro do banheiro. Quando eu vi que começou a ter movimento na loja de novo, eu falei, Felipe, você fica e a mãe vai lá. Você só vai sair daqui a hora que eu voltar para dizer que você pode sair. E fui lá, quando eu percebi, os assaltantes tinham ido embora, tinham roubado, porque no momento que eles entraram, eles pediram para todos eles deitarem no chão, estavam armados. E como eles, não sei, eles foram atrás de mim, mas desistiram. No vídeo é muito interessante isso. Dá para ver perfeitamente que eles iam atrás de mim, mas desistiram. De mim e do Felipe. Então, assim, como tudo passou, claro, a gente ficou nervosos, tudo. Mas aí, de novo, eu vejo Deus, né? Então, ele tem provido segurança, ele tem provido o alimento, o teto, ele tem provido a nós estarmos, nós
4 em casa, né? Bem, graças a Deus. Então, assim, eu vejo Deus o tempo todo. Ele tirou a gente de Mogi por um certo tempo, mas ele não tem desamparado de maneira alguma. Então, isso eu agradeço a Deus todos os dias, né? Porque realmente é por fé mesmo. Então, eu tenho que só agradecer mesmo, né? Como diz na palavra, né? Porque nele cremos, nos movemos e existimos. Amém. E olha só, é bem mesmo, o Samuel acabou, né? Enquanto você retratava, ele colocou que me sai da mente mesmo, livramento do Senhor. Inegavelmente um milagre extraordinário de Deus. É o cuidado. Exatamente. Porque no momento desse assalto, quando o Felipe saiu um pouquinho de perto de mim, eu imaginei, nossa, ele foi atrás dos assaltantes. Eu falei, pronto, ele era a única criança do lugar, né? Eu falei assim, agora era tudo que eles queriam, né? Só que ele, quando ele percebeu também, ele ficou me procurando na loja, até ele queria, mãe, vamos sair correndo. Eu falei, filho, não pode, porque se eles perceberem que a gente está correndo, eles vão achar que a gente está indo atrás da polícia, né? Então a gente tem que ficar aqui, né? Então, assim, é a provisão, é o cuidado, é a proteção de Deus, né? Mesmo estando numa cidade pequena, onde que o índice de assalto, de morte, de roubo de carro, porque as pessoas aqui deixam até carro aberto na rua, na porta de casa, dentro do centro da cidade. Então, assim, é diferente, mas acontece. Então, não é porque eu estou em Itatiba ou estou em Mogi, e em Mogi aconteceram várias vezes, né? Então, eu vejo que realmente é Deus que está aqui com a gente, está sozinho, só nós 4, mas Deus não tem deixado a gente desamparado, não, de forma alguma. Amém. Aí o Tom dizendo é Deus o tempo todo, e aí ele mesmo fala o seguinte, né? Um pouquinho antes, quando você convidou para comer o feijão para o Samuel falou vou mesmo. E aí a Moriarty falou o seguinte, olha, Juliana nos convidou para ir lá e já levar as máquinas para limpar o sofá. Bora lá! Então já vocês estão recebendo uma limpeza aí de sofá, hein? Demorou. Já está precisando de novo, Tom. Tom, só daquela vez eu limpei, viu, Tom? Depois eu não limpei mais. E a gente não sabe se tem cara bom que nem você aqui. Tom, pode já ver na agenda e marcar o dia. Isso mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Uma vida bem ativa na igreja aqui, né? Durante anos, caminhando, aliás, sempre, né? O pastor estudando, depois encontrando a igreja, caminhando. Como anda hoje a vida de vocês para com Deus? Não falo nem de igreja, mas como é que vocês estão? Continuam nos estudos, lendo a palavra, se entregando para Deus? Ou não? Ah, não, estão dando um tempinho, Deus cuida, mas não está de férias. Como é que... Não, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu amo estar preso a um Deus que me liberta. Então, continuo nas garras da graça, estudando, lendo, mas não tenho ministério na igreja, não, né? Que eu frequento, né? Mas não dei tempo, não, Wagner. Pelo amor de Deus, não tem jeito, não dá. Não, sem chance, fora de cogitação, não dá, não. Né? Qual a igreja? Eu me lembro de uma história que eu li de um homem um missionário que na Rússia, eles foram presos e a Santa Ceia deles, eles batiam nas grades com nada, abençoavam nada e tomavam do nada. E eles enfrentaram essa situação. Então, são obstáculos que nós estamos enfrentando também, e são contratempos, mas não deixamos nunca de ver Deus operando em todos os momentos, e estamos, sim, firmes com Deus. Amém. Qual igreja, pastor, vocês estão indo? Nós estamos frequentando a igreja bíblica... Não. Bíblica só na verdade. Frequentando a igreja presbiteriana de Itatiba. Amém. Presbiteriana do Brasil. Tá bom? Amém. Isso é bom.
O Samuel Jardim colocou estar preso ao Deus que liberta. Gostei. E é uma... Legal. Essa é do livro Nas Garras da Graça. Amém. Excelente livro. Eu recomendo. Quem comprar, não gostar, eu compro de volta. Tá gravado? Então, pode comprar, gente. Tem o seu desejo garantido. Isso, compra, deixa a nota Dinheiro fiscal de volta, pagada, né? e lê, né? Depois falar que não gostou, mas não leu. Olha só, seguiu uma deixa aí da nossa irmã, e ela explicou na live, né? Ela tem 55 nomes. É Lúcia Daci Damares Oliveira Gobi. Nossa. De Jesus. Nome de princesa, né? Sempre. Ela falou o seguinte: abra uma igreja bíblica aí. É verdade. Então, né? Vamos precisar de um time para fazer isso acontecer, né? Vamos precisar doido para pegar. Vamos precisar de uma Damares aqui. Vamos precisar de um Vagninho aqui. Então, né? Vou dar um conselho para o senhor, pastor. Como eu gosto muito do senhor e respeito à liderança que o senhor existiu, Vagninho, o senhor repensa. Que ele mais cansa do que refrigério. Não. Aí, o Samuel já colocou, tá com os primos aí então, né? Vamos precisar de uma equipe de louvor, porque eu cantando, Jesus, parece o Tucano que a gente vê muito aqui, né? Mas você sabe, Wagner, que há um tempo atrás eu estava fazendo uma limpeza em umas coisas aqui em casa e vi que quando nós chegamos na Bíblia, eu tenho, se isso já não tem, mas eu tenho a carteirinha de membro. Tenho. Como se fosse um cartão de crédito. Olha lá, ele tem também. Essa daí, isso mesmo, eu tenho. Essa é da igreja primitiva, hein? Eu tenho. E daí eu fui ler, né, no contrato com a Bíblica, estava escrito lá no final que o membro da Bíblica, quando sai da sociedade, tem que abrir uma Bíblica. Nossa, esse contrato eu não estou cumprindo todo. É pacto de membresia. É o pacto de membresia, isso mesmo. Olha, e nesse bate-papo achamos outro primitivo. Samuel Jardim falou, eu tenho também. Não acredito. Essa carteirinha ela foi feita pelo Rodrigo, o primo do pastor Denis. Isso mesmo. Rodrigo Garijo. O Leandro vai mostrar dele aqui também, mas a dele já é funcionário. Não, peraí, não. Dele não. Esse é de pastor, né? A gente tá falando de uma antiga. Ó. Não, pera, essa tem também, toma aí. Agora vai ser a briga. Mas tá aqui, ó. A data? 1/1 de 2004. É quando vocês entraram, né? Foi, isso mesmo. Exatamente. A minha, até pela idade, não poderia. A minha é 1/6 de 2017. Porque eu sou muito novo, então não daria. Você é da primitiva mesmo. A sua foi feita no papiro lá. Aí aqui, ó, a Damares colocando Pastor Leandro e Alê cantando no nosso núcleo. Misericórdia! Nossa, não. Ai, Jesus. Não. É por isso que a fé dela tá firme. A fé ali foi forjada ao extremo. Foi. É verdade, nossa. Era muito bom fazer núcleo na sua casa, hein, Damares? Tenho muita saudade, hein? Aliás, núcleo é uma coisa muito boa. É bom, né? Foi uma coisa que nos aproximou muito, né? E quando a gente chegou aqui em Itatiba, a igreja daqui, a presbiteriana, eles não chamam de núcleo, chamam de... Não é célula, eu não lembro o nome que eles dão. Culto nos lares. E daí a gente falou, Leandro, é a nossa oportunidade, é o nosso núcleo, só que aqui em Itatiba, vamos nos conhecer, né? Daí foi um azar, porque depois deu 15 dias, o pastor, não sei o que aconteceu, o pastor resolveu voltar tudo para a igreja e não ter mais dentro dos lares. Eu não sei o que aconteceu, eu também não perguntei. Daí eu falei, poxa vida, porque o núcleo é um lugar muito bacana. Além de você aprender a palavra, essa comunhão, você participar mais da vida da pessoa, saber dos problemas que ela enfrenta, não por xeretice, não por querer ser bisbilhoteiro, mas por caminhar
caminhar junto, por orar junto. Você aprende a amar a pessoa, porque no núcleo você também conhece os defeitos, né? Você sabe, porque ninguém consegue fingir o tempo todo, né? Então, assim, e eu tenho o hábito de não fingir nunca. Então, tem gente que não gosta muito de mim, porque eu não consigo ficar fingindo muito, né? E lá no núcleo era assim. É até interessante, tem um caos de núcleo para contar. Dá tempo ou não? Lógico, você acha que eu vou perder essa? Não, Era na casa da Damares. Qual o nome daquela irmã que faleceu? Tem uns 2 anos, não, tem mais tempo que isso. Joana. A Joana, lembra dela? lembro. Então, daí eu fiquei sabendo dessa história por ela depois. No núcleo da Damares, ela estava ainda, eu não a conhecia, eu fiquei ausente algumas semanas. Quando eu voltei, tinha um tema lá, não sei das quantas, e eu, daquele jeito, já dei a minha opinião, falei tudo que eu achava, não sei o quê. Daí ela na dela. Passado algum tempo, ela veio falar comigo no núcleo que foi realizado na casa do Eduardo Tadashi. Era de final de ano, assim, lá no sítio dele. Ela falou, Juliana, vem aqui, quero conversar com você. Eu falei, estou lascada, né? Daí ela falou assim, então, quando eu vi você pela primeira vez, ela falou assim, que horror! Ela falou assim, mulher de pastor, falando daquele jeito, mulher grossa, sem nenhum tipo de pudor para falar, que não sei o que. Eu falei, olha, Joana, é o seguinte, me ama ou me odeia. Eu não vou fazer média para você, não. Eu expus a minha opinião. Você não gostou, paciência, né? Daí ela falou assim, daí o marido dela, qual era o nome dele mesmo, que eu esqueci? Chico, não é? Chico, isso. Ele falou assim, mas Joana, agora conta a segunda parte. Daí eu falei, tem segunda parte, né? Não parou? Não, daí ela falou assim para mim, então, Juliana, passado aquilo, eu precisei de você, e eu não estou jogando louro para cima de mim, não, tá? Eu estou relatando os fatos. Eu precisei de você e você prontamente me atendeu. Ali eu mudei completamente a minha opinião a seu respeito. E hoje eu vejo você de uma outra forma. Eu falei, sério? Ela falou, seríssimo, né? Então, hoje eu te considero muito, né? Eu falei assim, então, Joana, mas que bom que você teve essa opinião a meu respeito e depois você mudou essa opinião, porque é assim mesmo. Às vezes, a primeira vez que as pessoas me veem, elas têm um impacto muito grande, né? Eu não sou perfeita, você também não é, mas que bom que a gente se descobriu uma a outra e passou a gostar uma da outra, né? E depois ali deslanchou a amizade. Depois eu fiz uma enquete lá com as outras pessoas, com a Renata, tudo, a mulher do Edgar. Ela falou assim: não, Juliana, isso foi uma coisa muito pontual e dela, porque eu achei tão normal a sua ponderação, a sua opinião, que eu achei que não tinha que. Você não estava causando nada, né? Eu falei, mas eu acho que isso teve um propósito, porque depois surgiu uma situação que a gente pôde se aproximar e se houve ali algum desentendimento, alguma rusga, alguma coisa que ela não gostou, eu, sem querer, acabei consertando, né? Então, o núcleo serve para isso também, para você conhecer melhor as pessoas, saber que elas não são perfeitas, que elas vão estar, vai ter de dia que ela vai estar de saco cheio, vai falar um monte de coisa para você, ela vai divergir da sua opinião, mas a gente tem sempre que olhar para a pessoa com outros olhos, né? Porque, nossa, se não fosse pela misericórdia de Deus e por Jesus estar à frente, quando eu faço alguma coisa, se Jesus não tivesse no meio entre mim e o Pai, eu estava lascada também, né? Então, o núcleo serve para isso. Então, eu morro de saudade do núcleo, porque o núcleo é um grande aprendizado, não só da palavra, mas aprendizado de conhecer as pessoas que estão convivendo com a gente, né? E elas não são perfeitas, a gente tem que lembrar disso. O pastor Rodrigo, daqui da Presbiteriana, ele diz que nós não prestamos, e é verdade, nós não prestamos. Nós necessitamos da graça de Deus para a gente ver se a gente melhora um pouquinho só, né? Mas é verdade. Olha,
É inegável isso, né? A graça e a misericórdia do Senhor nos são necessárias. Eu estava compartilhando hoje também. Tem um negocinho que foi feito dentro de mim, e aí eu estava lendo o meu manual e eu descobri que ele já nasceu torto e vai morrer torto, porque é meu coração, já que o coração do homem é enganoso, então eu preciso dessa misericórdia do tempo e o tempo todo. E aí a gente se recuperando dos tombos, né? E vai se mantendo firme. Exatamente. Olha só, o Kaká, que também é outro pré-histórico, né? Ele disse que usava carteirinha na recepção. O que é? Não entendi. Ele disse que usava carteirinha na recepção. Nossa! Figuraça, né? Que figuraça. E olha só, só pontuando aí para quem não sabe, né? Eu sei que os elogios vieram e inegavelmente eles deveriam vir, porque eles não só são sentimentos ou não só são parte de um contexto de educação, mas eu vou repetir o que a irmã Juliana disse, são os fatos e eles foram colocados, então já está aí bem descrito quem são vocês. Mas só para deixar bem claro, para quem não os conhece e ainda não pegou a deixa, o pastor Leandro Miranda, feliz é uma igreja que tem como pastor um Leandro, porém mais feliz é a igreja que tem 2 Leandro. Ai. O pastor Leandro Miranda, ele sempre foi uma base, uma bênção para a nossa igreja. Eu lembro quando nós começamos a ter o culto pela manhã e o pastor aceitou essa empreitada, ele foi para o culto da manhã e ajudou a manter a dar o início junto com o pastor Marco Aurélio, né? Depois a manter o culto, e hoje o culto da manhã, eu sou agora o termômetro, viu, pastor? Eu vou nos 2 cultos para medir. Então, aí, amanhã, hoje vem mais gente no culto da manhã. Então, agora os cultos, eles se equivalem. Aí, assim, como a nossa igreja tem uma santa mistura, né? Então, aí, alguns irmãos perguntam, hoje a igreja foi mais pentecostal na manhã ou na noite? E isso aí acontece mais à noite, né? De manhã é mais centrada, né? Então, caia duro! O povo da manhã anda num fogo! Ai, Jesus! Ó, é melhor conversar com o pastor Leandro Tarrataque, hein? Essa história de botar fogo na igreja não tá dando certo. Ó, tem fogo e tem fogo, né? Brincadeiras à parte, na verdade, só fiz porque sei que nosso pastor Leandro Tarrataca já se encontra, ó. Sim. Mas você sabe que, ó, não desmerecendo o culto da noite, mas o da manhã é o nosso queridinho. Não, e brincadeiras à parte, o culto da manhã... Né, Wagninho? Diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Vem na manhã, né? É bem isso mesmo. Mas aí... Choro à noite e alegria de manhã. Mas só agora recuperando a brincadeira e falando com toda a seriedade, que sempre foi o meu tino. Enfim, o culto da manhã é uma bênção, centrados na palavra, movimentados por ela, tal qual o culto da noite, na mesma pegada, povo abençoado, enfim, tá sempre uma bênção, só sentindo falta da presença de vocês. Mas olha só, chega mais coisa aqui. Casal, Deus continue abençoando vocês e a família. Mais uma vez, a Lúcia Damares Oliveira Gobi de Jesus. Leila Belo dizendo, cheguei agora, casal que eu amo. Praticamente perdi o ao vivo, vou assistir depois, hein? Pode deixar, Leila, nós vai gravar pra você, já que você pediu. Legal. Samuel Jardim falando, lembro que o Miranda falava inúmeros versículos de cor e com endereço. Cara fera. E aí ele compartilhou falando que o Tarrataca, já que os 2 são Leandros, né? Dorme com as galinhas, kkkk. E aí, olha, entrando aí na vertente que eu ia falar antes de compartilhar o chat, por falar... Aliás, eu comecei falando isso, parei porque eu fui fazer a brincadeira do culto, né? Mas, enfim, o pastor Leandro sempre foi uma bênção. Um homem estruturado na palavra, né? Um homem que, como poucos, conhece a palavra, vive a palavra, se entrega para isso. E, inegavelmente, né, isso que o Samuel falou aqui, falava os versículos de cor, não, eu vou reformatar a frase dele, tá bom?
porque a, o de cor, em regra até que ele está certo, mas é assim, só para que vocês entendam esse decor que o Samuel falou. O de cor vem de coração. O pastor Leandro Miranda fala aquilo que vem do coração. Não que ele tenha lido aquilo até que aquilo ficasse marcado na mente sem que tivesse entrado pelo coração. Então, na verdade, o que o pastor Leandro sempre fez foi falar aquilo que lhe vinha do coração e que era sempre a palavra de Deus. E isso é bênção. A irmã Ana sempre teve, né? Ela falou assim, eu não sou muito de... Como é que você falou? De fingir, né? Sim. Eu não sou muito de fingir. E, inegavelmente, isso é viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos direciona para viver a verdade da vida, né? E quem fala a verdade é um guerreiro. Porque muitas vezes a verdade não é aceita, né? Porque às vezes a verdade dói. Mas a verdade é a palavra de Deus sendo desenfreada através das nossas vidas. Pelo menos assim deveria ser. E a irmã Juliana sempre fez isso. Então é uma família que inegavelmente sempre nos sempre nos trouxe. Então, esses são Pastor Leandro Miranda, irmã Juliana, Felipe e Samuel. E deixa eu só aproveitar um gancho aqui. E já que você falou disso, né, da minha personalidade, eu que comecei falando, e eu me incomodava muito com isso antes, né? E um dia eu fui falar com o pastor Tarrataca, né? Falei, nossa, eu sou muito pichada, eu tô cansada de levar chocotada nas costas, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não tenho papas na língua, né? E olha só, o pastor Tarrataca é fogo, né? Que pena que ele foi dormir com as galinhas, mas eu queria que ele ouvisse. Quando eu fui conversar com ele sobre isso, nunca uma pessoa falou o que ele falou para mim. Ele falou assim, mas veja isso com bons olhos, Juliana. Você é uma pessoa que transparece coragem. E você tem que reverter essa coragem para situações difíceis que você pode encorajar as pessoas, ou então você mesmo estando em situações difíceis em que você, pela sua autenticidade, você consegue ir adiante, né? Eu falei, poxa vida, eu nunca parei para pensar nisso, porque assim, quando as pessoas só me davam chicotada, eu falei assim, eu falei assim, eu preciso parar de ser assim, né? Só que quando eu tentei parar de ser assim, eu falei, mas eu não sou a Juliana, eu tô sendo quem as pessoas querem que eu seja, né? Eu falei assim, então eu vou tentar direcionar toda essa energia que eu tenho, né, na autenticidade, para um outro lado. Então, assim, eu vejo que muitas vezes eu tento encorajar as pessoas para algumas coisas que talvez outras pessoas não tenham coragem, né? Eu falo, não, vamos lá, eu estou com você, enfim, né? Então, isso ficou muito no meu coração, essas palavras do pastor. Claro, o pastor Leandro sempre diz coisas maravilhosas, né? Mas nesse sentido de personalidade, isso me ajudou muito, né? Eu sei que eu tenho que dar uma freada na minha língua de vez em quando, né? Mas eu sei que existe uma coisa boa por outro lado, né? E então, assim, a mesma coragem que eu tenho de errar, eu também tenho uma coragem de ir lá atrás e pedir perdão. Eu nunca deixei, de forma alguma, assim, se eu sou corajosa para o erro, eu sou corajosa para pedir o perdão e tentar me reconciliar, né? Então, só colocando essa situação aí de como que o pastor Leandro sempre vem com uma palavra que acalma o nosso coração e que nos dá uma outra direção, um outro sentido, que talvez a gente não conseguisse e que talvez outra pessoa também não percebesse, né? Amém. E o pastor é uma bênção. Samuel Jardim compartilhou o seguinte, Ju, eu falo também e não tô nem aí. Enfim, mas a gente tem que... Mas amém. Mas olha só. Enfim, chegando aí nos nossos momentos finais, muitas vezes, aliás, quase sempre, a conversa deixa alguma coisa a desejar, né? Às vezes eu queria ter falado alguma coisa que não falei, puxa, ele não perguntou, não tive oportunidade, me faltou a deixa. Enfim,
Seja por qual motivo for, a gente sempre termina o nosso bate-papo deixando esse momento à disposição de vocês. Que vocês coloquem aquilo que não faltou, ou aquilo que foi dito, mas só para repetir. Enfim, a partir de agora, então, pastor Leandro primeiro, depois a irmã Juliana, ou, enfim, na ordem que vocês bem identificarem, agora a live é de vocês. Fiquem à vontade. Ô, Wagner, então vou compartilhar de um pensamento que eu tenho e que todo mundo que está assistindo, eu gostaria que também pudesse refletir sobre isso, sobre a importância de se memorizar os versículos da palavra de Deus e colocá-los em prática assim que possível, e é possível porque nós temos oportunidades todos os dias de fazê-lo, né? E eu quero deixar um versículo que eu estava refletindo nele hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Coríntios, todo crente tem que saber isso. Não pode, você pode talvez não saber tantos os outros, mas 1 Coríntios, capítulo 15, é sobre Jesus que ressuscitou, então, e depois como é que vai ser quando Jesus voltar, essas coisas. Então, capítulo 15 de Coríntios, né, vamos procurar compreender bastante. E ele termina assim, ó, bem legal, o versículo 57 de 1 Coríntios, capítulo 15. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor não é vão. Amém. Então, a importância de se memorizar. A gente memoriza tanta coisa que não leva a gente para lugar nenhum, a gente guarda tanta coisa que não serve para nada, tanta música que entra na nossa cabeça aí que não serve para nada, e então procurar, né? Você é capaz, você tem o Espírito Santo, todo mundo tem acesso à Bíblia facilmente no celular. Então, sei lá, pega o seu WhatsApp aí, coloca todo dia lá no status um versículo. Vai chegar em alguém, né? Um versículo da palavra de Deus e procura sempre vivenciá-lo no seu dia a dia, no cotidiano, porque oportunidade para vivenciá-lo não vai faltar. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Ah, importante, hein? A Bíblia toda é importante, mas no Novo Testamento esse aí é importantíssimo. Amém. Irmã Juliana. Eu já falei bastante, né? Aliás, eu falo muito. Meu pai dizia assim, né, que quem fala muito não diz nada. Então, eu espero que eu tenha dito alguma coisa. Então, o que eu tenho para dizer é assim, que quando nós viemos para cá, viemos por um propósito, que era o trabalho, né? Eu me sentia muito sozinha, né? E nesse momento que nós estamos aqui, hoje eu vejo, assim, o cuidado de Deus, né? Como eu disse, né? Na provisão dos alimentos, do teto, na segurança nas ruas, enfim. E eu confesso que alguns dias eu titubeei, eu meio que duvidei disso tudo, né? Então, peço perdão a Deus, né, por isso. E se você que está me ouvindo e enfrenta alguma situação que você acha que você também titubeia e que você acha que não é bem aquilo, assim, acredite, né? Porque a gente tem que acreditar nas coisas pequenas, né? Sabe aqueles milagres que a gente vê na televisão? Eles existem, eles podem acontecer, mas eu acredito nos milagres cotidianos, e é isso que eu vejo na minha vida hoje, né? Eu vejo o milagre de a gente ter vindo para cá, do Leandro não ter ficado desempregado, de a gente ter comida na mesa todo dia, o milagre das crianças estarem com a gente e que mesmo que o Samuel não esteja indo na igreja, né, e tem outras convicções agora, né,
e eu peço, inclusive, para que vocês continuem orando pela vida dele, e outro dia eu estava conversando com o Flávio Rato, um dia ele vai dar o testemunho, vai ser na Bíblia, eu tenho certeza disso. Eu creio. Então, assim, eu acredito nesses milagres, né? Então, acredite no milagre da sua vida, que Deus tá... É um milagre ter comida todos os dias na mesa. É um milagre que você não pegou Covid. E se você pegou, você nem sabe que pegou, né? E Deus está ali te amparando. É um milagre. Se tem só arroz e feijão, é um milagre. Se tem churrasco todo final de semana, é um milagre, que bom, né? Então, acredite nesses milagres, né? Porque Deus tem feito milagres na minha vida aqui com o Leandro, né? O milagre, assim, de nós estarmos só nós quatro, a gente tem se cuidado muito mais, né? Eu vejo o Leandro, os cuidados dele comigo, né? A mudança que isso foi ótimo na nossa vida, porque devido a uma vida tão agitada que nós tínhamos em Mogi, e ele estudando, e aquela loucura toda, algumas coisas foram sendo deixadas de lado por mim e por ele, né? Pelos dois, e hoje eu vejo, assim, detalhes, né? De milagre, por exemplo, do Leandro se dispor a fazer uma sobremesa, um milagre de... Gelatina? Não importa. O milagre dele me ajudar nas tarefas domésticas, né? Então, eu vejo que a nossa vinda para Itatiba é isso também. É Deus mudando algumas coisas que em Mogi não estava dando certo, que em Mogi não estava funcionando. Não só pelo sustento, então Deus permitiu. Então, acredita nos pequenos milagres que Deus faz na sua vida. No milagre da refeição, no milagre de ter uma cama, no milagre de ter um teto, no milagre de você não estar doente, no milagre, se você está doente, no milagre de você ter condições de comprar remédio, mas se você não tem, você tem como buscar lá no posto de saúde, no milagre você tem um carro, no milagre, se você não tem um carro, você tem uma bicicleta, enfim, eu acredito nesses milagres. Assim, a vinda para Itatiba tem sido um milagre constante na nossa vida. E eu reconheço isso em Deus, essa ação toda na nossa vida. E eu tenho certeza que na vida de cada pessoa que está aí também, Deus tem feito milagres. Né? Então, a gente tem que ser muito grato. Então, a minha oração é eu agradeço. E às vezes que eu não agradeci, eu peço perdão, porque eu fui uma ignorante de não ter percebido esses milagres. É isso. Amém. E olha, não é só você, viu? Todos nós, né? Às vezes a gente faz pouco caso desses milagres constantes. A Pérsia falou, verdade, Ju, Deus de milagres todos os dias. E é neste Deus todo-poderoso que nós cremos. E é verdade. E olha, eu também não posso deixar acabar a live sem colocar a minha fala final, né? Eu sempre faço isso, né? Aí o Samuel falou, Deus de milagre, Deus de promessas, luz na escuridão, este é quem tu és, né? Tem um louvor que acaba retratando essa mensagem aí. Eu sempre termino as lives compartilhando um versículo que me vem à memória por conta de com quem eu estou conversando, né? Então, o que o Espírito Santo sopra, o que a palavra de Deus fala comigo ou por conta de tudo que a gente falou. Então, eu vou terminar a nossa live compartilhando com vocês qual foi o versículo que Deus que falou comigo. E ele fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí vem a parte mais marcante. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E por que esse versículo me chama a atenção? Esse versículo me chama a atenção porque quando eu trago para minha memória a história de vocês, quando eu escuto tudo isso que vocês me
colocaram, né, a perspectiva atual, a maturidade atual e o caminhar de vocês, me vem a plena certeza de que vocês são eleitos. De que na vida de vocês, inegavelmente, eu vejo os ternos afetos de misericórdia, que eu vejo estampado cada vez mais a bondade, a misericórdia, a humildade, a longanimidade, que eu vejo tudo isso que inegavelmente é o fruto do Espírito. Mas, e além disso tudo, quando eu vejo e falo com vocês, me vem claramente, mas me vem assim, com uma perfeição clara, a certeza de que em vocês é refletido e é expandido o amor. Que todos e entre todos é o maior atributo de Deus. Porque, além da fé, além da esperança, inegavelmente, o que manter o amor. Esse vocês carregam com certeza. Então, amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de vocês 4. Nós aqui em casa, em nossas orações, vocês são peça constante no tabuleiro, né? Então, essa peça aí nunca sai do nosso tabuleiro. Porque legal. Eu respeito como pastor, viu, pastor? Saiba disso. E sempre vai ser assim, para sempre. Eu a respeito como bispa. Pode esquecer. Saiba disso. Esse versículo aí que você leu, eu lembro que foi o primeiro adesivo que eu comprei, que eu queria colar em algum lugar, né? E a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 16. É isso mesmo. Eu li do 12 até 17. Mas esse versículo que o senhor falou é isso mesmo, é 16. Então, gente, embora eu os respeite com toda essa carga espiritual que existe, mas eu os amo. Eu não os amo como amigos. Eu não os amo como parte de uma comunidade. Eu falei esses dias para uma outra pessoa cujo qual eu tenho o mesmo sentimento. Eu os amo como os meus irmãos. Ai, que delícia. Verdade. Irmãos de verdade. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Vocês são presentes especiais na minha vida. Vocês são um dos milagres no meu cotidiano. Amém. Certeza que para as pessoas que estiveram aqui no chat, ou pelo menos para uma boa parte delas, inegavelmente vocês também são esse presente. E, inclusive, a gente manda um beijo no coração de cada um, viu? Amém. E eu sei, Juliana, que dentre vários motivos e entre outros tantos que eu sequer conheço e talvez só venha conhecer quando conversar com o Pai, um dos motivos pelos quais vocês estão aí, inegavelmente, é para vocês expandirem este presente na vida dos daí. Para que eles ver as mesmas verdades que nós vimos aqui. Amém? Amém. 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 Mas, tá na hora desse presente voltar. Viu como que é difícil? Como dizem uns colegas, uns irmãos também, irmãos, né? Eu recebo. Bênção. Pastor, eu vou terminar mandando um beijão para todo mundo do chat. Vocês são especiais pra caramba. Vocês são fantásticos e extraordinários. Amo vocês e preciso de vocês, hein? Live da Esperança é isso. É mesmo com saudade, recuperando a esperança, porque amanhã vai ser melhor. Inegavelmente. Mas eu não poderia terminar essa live se não fosse com as palavras do nosso amado pastor Leandro Miranda. Quando ele terminava cada culto, hoje nós vamos terminar a live com aquelas palavras ditas por ele. Então, pastor Leandro, por favor, como o senhor terminava os cultos, nos despeça hoje da mesma forma. Tinha uma forma de começar e tinha uma forma de terminar. A de começar, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui em nome daquele que era e que há de vir, né? E a forma de terminar, aquela tradicional que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o encorajamento do Espírito Santo seja com todos.
Amém. Amém, gente. Um beijo, que delícia. Depois eu vou ler todas as mensagens, tá? Manda beijo para Alessandra, um beijo nas crianças grandes que já estão, beijo em todo mundo da Bíblia. E por isso que é difícil, por isso que o meu coração está aí. Eu queria muito que ele, sinceramente, seria até mais fácil que meu coração não estivesse aí, mas ele ainda está. Então, por isso que eu preciso voltar. Não sei se daqui a 2 anos, 3 anos, mas eu vou voltar, gente. Vocês vão ter que me aturar. Como diz na Bíblia, os da casa de Gênova, os da casa dos Martins, Amém. e por aí vai, das casas do Rugai, e, né? Amém. E aí eu vou terminar falando a mesma coisa que o pastor Leandro falou agora há pouco. Como dizem alguns irmãos, irmã Juliana, eu recebo. Vocês vão, em nome de Jesus. Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau.